Nós estamos encerrando hoje a nossa série que nós iniciamos faz aí uns 6 meses, creio eu. Nós estudamos muitas coisas, ao longo desses dias e hoje nós terminaremos falando mais sobre o céu. A ideia é nós discutirmos um pouquinho biblicamente sobre esse tema que é tão importante. E ele é importante porque nós temos hoje uma construção cultural que nos faz nos afastar muito da ideia de céu e da vontade de estar nele. Isso é até uma tática, vamos dizer assim, bem complicada do inimigo de Deus. Porque pense um pouco comigo, se nós imaginarmos, como nós falamos na semana passada, a ideia de céu como nós vemos, como aquele lugar, tudo branco, cheio de nuvens, você vestido de branco pela eternidade sem fazer nada, além de zanzar para um lado e para o outro tocando harpa. Não dá vontade de ir. Se você falar, e não precisa ser falar para um jovem ou para um adolescente isso, você falar para qualquer pessoa, e a pessoa, ela olhar e pensar um pouquinho sobre isso, ela vai falar, bom, é um tédio constante e eterno. Eu não tenho interesse de estar lá. Isso é muito negativo, porque faz com que as pessoas não busquem a Deus, porque não tem nada para elas que seja realmente interessante. Ocorre que quando a gente olha para a Bíblia, o céu é muito diferente desse que é pintado na cultura. Da mesma forma como aquele inferno que nós vimos na semana passada, não existe, o inferno pegando fogo eternamente, com seres com chifres e tridentes, torturando. Da mesma forma como isso não existe, esse céu que por vezes a gente imagina, ele também não existe. E é importante que a gente olhe para a Bíblia e entenda do que se trata. Isso porque tudo que nós estudamos ao longo desses 6 meses nos encaminha para isso. Se o céu ele não existe como ele existe, e se nós não formos viver a eternidade nele, não há razão pela qual nós estamos aqui. Paulo ele já falava isso, que se a ressurreição não existe, portanto, se não existe uma vida eterna, uma segunda chance, não há porquê, enfim, pregarmos. Não há necessidade do Evangelho. E por isso nós passamos todo esse tempo estudando e terminaremos hoje com a Novos Céus e Nova Terra. Nós retomaremos, então, novas séries a partir do ano que vem, mas agora em dezembro nós temos coisas muito boas preparadas, então fique aí com a gente, você vai aproveitar bastante. Depois vai ser dito mais, Sonia? Mas maravilha, com certeza vai ser ótimo. Nós estudamos, só para recapitular o que nós fizemos ao longo desse semestre, nós estudamos aqui 3 blocos de temas, você deve se lembrar disso. O primeiro bloco, ele trabalhava mais questões contextuais acerca da Bíblia. Então ele falou ali sobre questões como a guerra que acontece no céu, o golpe de Estado que um anjo de alto escalão tenta dar no rei do universo para mudar o regime de governo dessa terra. A proposta dele, como nós já vimos, não era que necessariamente todo mundo sofresse, mas era que cada um pudesse fazer o que quisesse, desde que ele governasse no fim das contas. Mas uma proposta meio anarquista, cada um faz o que quer e vive como bem entende, desde que Deus ele não te obrigue a fazer algo e você não o sirva. Essa proposta que acontece no céu causa uma guerra civil, vamos usar assim essa terminologia, que faz com que essa parte rebelde perca. Quando os rebeldes perdem essa guerra, eles saem pelo universo procurando adesão para essa guerra, novos soldados para se juntar, e chegam no nosso planetinha aqui. Nesse planeta, Lúcifer, esse grande anjo, como nós normalmente chamamos, embora não saibamos de fato seu nome, como nós já vimos, ele consegue convencer os nossos primeiros pais, os representantes desse planeta, a se unirem à rebelião. E nós vimos que a própria tentação que acontece em Gênesis 3 é isso. Satanás olhando para Eva e falando, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Você poderá decidir, porque você saberá de todas as coisas. Ali no Éden há uma separação, um rompimento da humanidade com Deus. E a humanidade adentra a rebelião que começara no céu. Isso faz com que nós, por consequência, sejamos condenados à morte, por uma coisa que nós já vimos. Se Deus ele é o detentor e aquele que mantém a vida, se nós estamos separados dele, não tem como haver vida. E por isso, quando estamos afastados de Deus, seguindo nossos próprios caminhos, nós apenas somos conduzidos à morte. É o que está em Romanos 6, Paulo ele falando, que quando nós estamos afastados de Deus, tudo o que fazemos é algo de que nos envergonharemos depois, porque o fim dessas coisas é a morte. Destrói a nossa vida aqui,
seja quando nós não cuidamos da nossa saúde por não seguir as ordens de Deus, não cuidamos da nossa família como deveríamos porque não seguimos as ordens de Deus, não cuidamos de nós mesmos espiritualmente, tudo isso nos conduz tanto à morte aqui, quanto à morte eterna. Diante dessa realidade, eu estou resumindo com vocês, Jesus ele aparece e ele diz, olha, eu não quero que esse seja o destino da humanidade, então eu vou dar uma segunda chance para que todo aquele que quiser viver a eternidade, para retomar o seu status inicial, que era o plano para a humanidade, possa viver. Jesus então vem como um novo representante, o segundo Adão que Paulo vai falar, da humanidade. Ele vive aqui durante um período, ele vence Satanás na tentação de se colocar acima de Deus, porque nesse momento ele está esvaziado da divindade. Ele novamente liga os seres humanos com Deus, mesmo que apenas de forma provisória. E a partir daí nós podemos nos unir a Cristo e assim nos unimos a Deus. Sairmos da rebelião, mesmo que provisoriamente, e nos unirmos ao governo de Deus. Algo que só vai ser concretizado finalmente no céu. Mas nós já começamos agora aqui na terra. E é por isso que quando você aceita esse sacrifício de Cristo, aquele que trouxe essa nova representação humana, aquele que morre para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado, o pecado da humanidade, você torna esse sacrifício objetivo, real para a sua vida. A partir desse momento, você escolhe seguir as ordens de Deus. Não para que você busque salvação por um mérito próprio. Isso não existe. Paulo é muito enfático em dizer, a salvação é de graça. É dada de graça por Deus, porque não tem nada que você poderia fazer sequer para alcançá-la. Mas a partir do momento que você é salvo, você retoma a presença no governo de Deus e você começa a obedecer à lei de Deus, porque você entende que isso é melhor. Uma vida ao lado de Deus é melhor. Uma obediência que também vai se concretizar apenas no céu. Mas por enquanto nós já começamos a viver, mesmo falhos, errando vez ou outra, começamos a viver conforme a vontade de Deus, porque nós não estamos mais na rebelião. Nós estamos agora abaixo do governo de Deus. E nesse contexto nós falamos sobre lei, no segundo bloco. Falamos sobre sábado, falamos sobre saúde, nós falamos também sobre casamento, falamos sobre muitos princípios da lei de Deus, fidelidade, mordomia, várias questões que são relevantes para a nossa vida diária e cotidiana, enquanto nós vivemos aqui tendenciosos ao pecado, à rebelião. Nós estudamos isso e finalmente chegamos à parte ali final, que é a sessão quando tratamos sobre a igreja. Nós entendemos a igreja como uma comunidade de crentes, nós entendemos que essa comunidade de crentes ela está aqui para aprender mais sobre Cristo, para se cuidar, para ajudar uns aos outros e para ter ali as forças para pregar o Evangelho. Nós vimos isso e depois vimos alguns aspectos da igreja, como os dons espirituais, o dom de profecia. Falamos sobre alguns desses temas e finalmente vemos a progressão da igreja até chegarmos no fim de todas as coisas. Estudamos na semana passada, retorno de Cristo, milênio, falamos um pouco sobre o inferno, como ele é na Bíblia, e hoje nós falaremos sobre o fim de todas essas coisas. Por que ser igreja e por que pertencer ao governo de Deus e não à rebelião? Falaremos de novos céus e nova terra. Eu começo a te dizer já o seguinte, muitas coisas que nós podemos falar sobre esse tema é apenas conjectura. Afinal de contas, usando a própria linguagem de textos bíblicos que a irmã White ela usa, falando que o que olhos não viu, ouvidos não ouviu, tudo isso é inimaginável, são coisas muito maiores do que nós poderíamos imaginar. Mas nós temos algumas coisas que são ali reveladas para nós na Bíblia. E nós estudaremos esses pontos e também pensaremos um pouco sobre outras coisas que nós não temos uma revelação própria, mas podemos conjecturar. Eu vou sempre mencionar para vocês a diferença que há entre os dois. Até porque nós podemos sonhar com o céu o quanto queremos, mas aquilo que temos certeza é apenas aquilo que a Bíblia nos dá como certeza, certo? Outras coisas a Bíblia não fala de forma alguma, então nós teremos que nos contentar em descobrir lá, o que é um ótimo objetivo, com certeza. Ok? Se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia em Apocalipse. Nós terminamos falando de Apocalipse 20, na semana passada, sobre o momento em que, após 1000 anos no céu, Jesus ele está descendo até a terra,
E nesse momento a cidade santa ela vem descendo também. E ali é o momento em que Satanás ele vai se juntar novamente e vai tentar a última batalha, para tentar vencer agora o governo de Deus, já que ele tem muitos outros soldados agora, o seu exército está muito maior. Em Apocalipse 20 nós vimos tudo isso. Vimos que durante 1000 anos nós estaremos no céu e estaremos vivendo lá. Primeiro ponto que eu preciso rever com vocês é o seguinte: há distinção na Bíblia entre aquilo que nós chamamos de céu e novos céus e nova terra. Então, quando falamos de céu, eu já repeti isso várias vezes, nós estamos falando aqui do planeta que Deus vive, certo? Chamamos ele de céu, não sabemos como os anjos chamam ele, nós chamamos de céu. O planeta que Deus vive, um lugar físico, um lugar material, como é o nosso planeta, certo? Nós veremos um pouco sobre isso. Ao passo que novos céus e nova terra é uma descrição bíblica para falar sobre o nosso planeta, sobre o planeta Terra. Isso é bem interessante. A Bíblia, ela normalmente usa essa descrição para o nosso planeta. É basicamente a ideia de que o que você olha para cima e o que você olha para baixo é onde você vive. Tudo para cima e tudo para baixo, céus e terra, esse é o nosso planeta. Quando nós falamos então de novos céus e nova terra, nós estamos falando do nosso planeta. Até porque viveremos 1000 anos no planeta de Deus, no que nós chamamos de céu, e viveremos o restante da eternidade aqui. Ou nos outros planetas se você quiser passear. Mas basicamente a humanidade viverá aqui nesse planeta. Então é importante que você tenha em mente, quando nós falamos de eternidade, que muito embora seja comum nós falarmos, eu desejo ir ao céu, eu quero viver no céu pela eternidade, viveremos de fato no céu, no planeta de Deus, apenas 1000 anos. Depois veremos a eternidade aqui. Não do jeito que está aqui, obviamente. Bem diferente, mas aqui. Ok? Vamos falar um pouquinho de céu, então. Vamos ver o que a Bíblia ela fala para nós. Em primeiro lugar, a Bíblia apresenta, como eu disse, céu como sendo o planeta que Deus vive. É um lugar físico, material, como o nosso. E funcional, de forma análoga ou parecida com esse planeta. Se você olhar, por exemplo, tem alguns indicativos de algumas coisas que tem no céu na Bíblia. Vamos estudar então? Se você quiser me acompanhar. Se você olhar em Apocalipse 20 mesmo, que você abriu a Bíblia aí comigo, você verá que no céu existem cidades, ou pelo menos uma, certo? Até porque essa, por exemplo, vai vir de lá daquele planeta para cá. Essa descrição, ela aparece ali, a partir do verso 9, da cidade querida descendo dos céus. Algo que a partir do verso 21, a partir do capítulo 21, especialmente a partir do verso 9, vai ser melhor descrito para nós. Então, em primeiro lugar, lá no céu, no planeta de Deus, existem cidades, certo? De forma análoga à que nós temos aqui. Mais parecida, pela descrição de João, com o que ele tinha no tempo dele. Mas cidades, ok? Então, um lugar físico, material. Existem cidades lá. Outro texto, se você quiser acompanhar comigo, eu vou ler apenas para não só mencionar, mas se você quiser depois vê-lo mais profundamente, lá em Êxodo 25, verso 8, você tem um momento em que Deus ele ordena a criação do santuário. Você se lembra disso? Nós estudamos santuário aqui há algumas semanas, ou alguns meses atrás, melhor dizendo. Lá em Êxodo 25, no verso 8, Deus ele diz o que para Moisés? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E no verso 9, Deus ele continua. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Deus ele já diz em Êxodo 25 que existe um modelo para o santuário terrestre, certo? E Paulo, quando ele vai analisar isso com o dom da revelação do Espírito Santo, ele diz o seguinte lá em Hebreus, se você quiser me acompanhar, quase no finalzinho da Bíblia, chegando já perto de Apocalipse, lá em Hebreus, ou qualquer coisa anota aí, depois você pode ler. Lá em Hebreus 8, por exemplo, depois também no capítulo 9, Paulo ele vai ler Êxodo 25, e pela revelação de Deus, ele vai basicamente nos dizer que de fato havia um modelo, porque no céu também tinha um santuário análogo àquele que seria construído na terra, certo? Então, além de cidades, no céu há santuário. Se você olhar Hebreus 8, olha o verso 4 comigo. Ora, se ele estivesse na terra, falando de Jesus,
nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Afinal de contas, Jesus ele era da tribo de Judá, os sacerdotes eram da tribo de Levi. Então, Jesus não seria sacerdote, mas ele vai continuar no verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, e aqui ele cita Êxodo 25, verso 8, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado agora no monte. Paulo começa dizendo o seguinte, existe um santuário celestial, um santuário que serve de modelo para o da terra. Se não bastasse, em Hebreus 9, por exemplo, você tem vários momentos que ele vai falar sobre isso, ali no versinho 23, você tem ele tratando mais sobre esse tema, dizendo o seguinte, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, então as coisas que estão lá nos céus, as suas figuras fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Basicamente, Paulo lembrando que os sacrifícios eram feitos aqui na terra, e todo o pecado era transferido para o santuário, e depois o santuário precisava ser purificado, certo? Paulo ele vai falar que também o santuário celestial precisa ser purificado, mas agora por um sacrifício maior, que é o do próprio Cristo, o próprio Cordeiro de Deus, que entrega a sua vida para purificação também dos pecados. Ele vai dizer no verso 4, porque Cristo não 24, perdão, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ele vai dizer que Jesus entra uma vez só e leva o sangue perfeito, que é o sangue dele. Basicamente, esse texto diz o seguinte, no céu, o planeta que Deus vive, e eu vou insistir nisso, para que você tire da sua mente aquele céu todo branco e etc. O céu, o planeta que Deus vive, tem cidade, tem santuário, tem templo, santuário que nós não sabemos muito bem como é que vai ser quando vir para cá. Nós vamos conversar um pouquinho, porque o próprio texto de João vai dizer para nós que não haverá santuário aqui na terra, não haverá necessidade, porque Deus está presente, o tabernáculo é imediato, porque Deus está presente. Mas, enfim, a gente não consegue ter a certeza, então, se o santuário está ou não dentro da Nova Jerusalém, porque, afinal de contas, a Nova Jerusalém desce, mas não há santuário aqui. E aí nós não sabemos se João está dizendo que não há santuário de fato, e ele estaria fora da Nova Jerusalém, ou se João está dizendo que não há necessidade de um santuário, porque Deus está aqui presente. Mas, enfim, é só um detalhe para pensar. O ponto é, existe santuário no céu, existe cidade no céu. Outros pontos que existem no céu, só para você criar bem na sua mente uma visão real do que está lá. Se você olhar Apocalipse 12, eu não preciso ler de novo com você, mas você pode acompanhar aí. No céu nós temos, obviamente, Deus, a divindade, em suas 3 pessoas, e temos os anjos. Apocalipse 12 deixa muito claro isso para a gente. Inclusive, aqueles anjos que vão ser rebeldes e tal, vêm do céu. Então, o céu, o planeta que Deus vive, também é habitado pelos anjos. Sabemos pouquíssima coisa sobre esses seres, pouquíssimo. Trataremos até de um texto logo mais adiante que fala sobre os anjos. Mas o ponto é, parece que esses seres, como mensageiros de Deus, são seres criados para servirem diretamente a Deus. E eles, portanto, vivem no planeta que Deus vive. Não sabemos se outros seres vivem lá. Mas a questão é, anjos vivem e a divindade vive lá. Certo? Perfeito. Vamos então falar sobre apenas mais 2 pontos que o céu ele nos diz que há ali, ou que a Bíblia diz que há no céu. Se você for para João 14, você deve se lembrar de um texto muito belo que está lá, os textos mais bonitos da Bíblia. João capítulo 14, momento que Jesus está se despedindo dos seus discípulos, falando que em pouco tempo ele seria morto e etc. E então ele vai confortar os discípulos em João 14. E ele começa no verso 1 dizendo o seguinte, texto muito conhecido, não se turbe ou não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, no lar do meu pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse texto ele é bem interessante,
além, óbvio, da linda promessa de Deus, do seu cuidado e amor para com os discípulos que logo ficariam sem ele, é algo magnífico, mas ele nos revela sobre os céus, em primeiro lugar, que as pessoas moram no céu, têm moradas, ou seja, habitações lá, casas, habitações, só que nos revela também sobre essa materialidade, essa realidade concreta do que é o céu. Porque Jesus fala, olha, eu vou para o céu, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu terminar, eu volto. Às vezes nós criamos na nossa mente, como eu disse, uma percepção muito mística sobre o céu. Uma percepção que foge completamente da realidade. Eu comentei sobre isso quando nós falamos sobre a cidade santa voltando, sobre Jesus voltando. E às vezes a gente pensa assim que tudo acontece como um passe de mágica. E você tem processos para isso acontecer porque é uma coisa real. Não é místico, não é inventado. Então Jesus ele vai preparar lugar, vai preparar morada, casas para nós. Há um processo de construção, nós não sabemos as técnicas construtivas, obviamente, mas há esse processo, há um processo de viagem quando ele volta, porque tudo isso é real, concreto. Nós vemos então que no céu há cidades, no céu há habitações, no céu há santuário, templo, enfim. No céu há, além disso, como nós já vimos, anjos que vivem lá, esses seres mensageiros de Deus que servem diretamente a Deus e tem a divindade vivendo lá. Um último ponto que nós sabemos que não há no céu, mas já houve por um período, é pecado. E você lembra, como nós já vimos, que pecado é tirar Deus do seu lugar e colocar outro, nem que seja a si mesmo. É se desvincular da autoridade de Deus. Lembra disso? Que se traduz concretamente você transgredir a vontade dele, em você errar, certo? Então no céu não há isso. Ou seja, as pessoas que vivem lá, elas são obedientes, as pessoas não, né? Os seres que vivem lá, são obedientes, completamente obedientes à vontade de Deus. Por um tempo, houve os desobedientes, mas eles não vivem mais lá, né? Nós vimos isso em Apocalipse 12, foram expulsos. Só que tampouco pense nisso de forma mística, porque muitas vezes nós criamos a imagem de um céu sem pecado da seguinte forma, dois caminhos principalmente. O primeiro, eu falo o seguinte, eu estou no céu, se eu penso em, sei lá, roubar, pronto, de alguma forma não estou mais, ou então, sei lá, Deus ele empurra ou algo do tipo. Isso não existe muito bem. Até porque, por exemplo, a rebelião que Lúcifer ele produz no céu é algo que durou um tempo. Ele começa a sentir lá a inveja, ele começa a pensar, poxa, eu posso ser melhor que Deus, eu posso ter um governo melhor. Ele consegue convencer seus companheiros disso. Então, há um processo lá que o pecado ele começa a se enraizar, até que finalmente explode na rebelião, e é ali provisoriamente exterminado, né? Até que finalmente vai ser. Então perceba que não é algo assim, sentiu no coração, Deus acende uma luzinha lá, e ele vira e pega e tira. Não. Hoje não existem pessoas lá, e não existirão mais, que são desobedientes a Deus. Todos reconhecem a soberania de Deus. Mas é um processo de vida normal. Da mesma forma como você pode pensar hoje, assim, parar e pensar, será que realmente Deus ele é bom? Será que realmente Deus ele me ama? Esses processos, qualquer ser está ali, enfim, ele pode passar por eles. É um processo normal. Algo que vai ser cada vez mais difícil depois que nós formos para o céu. Que a nossa história vai nos ajudar a não acontecer, como nós veremos. Mas o ponto é, não aborde essas questões de forma totalmente mística. Um outro caminho que eu comentei é o seguinte, quando a gente fala de céu, às vezes a gente pensa, isso é muito comum, já ouvi tantas vezes falas nesse sentido, alguém vira e pergunta, Munir, no céu vai ter... aproveitando, um tema que está bem em voga hoje. No céu o cabelo vai ser crespo. Aí a pessoa vira e fala, não, porque tudo no céu é perfeito. E aí se o padrão de perfeição da pessoa é cabelo liso, então todo mundo vai ter o cabelo liso no céu. Só que se você olhar uma pessoa que tem um padrão em que o cabelo crespo ainda é lindo, então isso não faria sentido. Mas as pessoas tomam um padrão assim, se o céu é tudo que é perfeito, qualquer coisa que no meu padrão não é perfeito, não tem no céu. E não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona.
Até porque, por vezes, uma coisa que nós poderemos não gostar, necessariamente não significa que é imperfeita, que é ruim. Às vezes é simplesmente normal, faz parte. Então, como eu disse, por exemplo, você pensar nos mais diversos tipos de cabelo que há. Então, no céu, provavelmente vai ter os mais diversos tipos de cabelo que há, porque não tem um cabelo só que é certo, ou que é bom, ou algo do tipo. Mesmo que você goste do seu cabelo de um jeito ou de outro, entende? Então, a gente não pode mapear o céu a partir dessa premissa. Tudo que é perfeito vai ter lá. Qualquer coisa que, na minha visão, não é perfeito, então não tem. Senão, a gente passa por muitos problemas. Muitos. Que aí o céu teria que ser aquele céu quase mitológico de um lugarzinho ali que cada um cria um mundo perfeito para ele e vai viver ali. E não é isso. É um mundo real. E a gente precisa guardar isso na mente. Ok? Tudo isso é o que a Bíblia fala sobre o planeta que Deus vive. Onde eu e você viveremos por 1000 anos. E viveremos de fato. Esse é o primeiro ponto que talvez seja importante você pensar. É uma vida real, normal. Basicamente análoga à nossa. Só que sem esse monte de problemão que a gente vive aqui. E nós veremos isso. Porque quando a gente olha para a Bíblia, lá em Apocalipse, se você quiser acompanhar comigo, onde nós começamos, e retomamos agora, lá em Apocalipse 20, nós temos um momento em que Deus ele está descendo com a cidade santa, Satanás se reúne para uma última tentativa de vencer ali o governo de Deus, e nesse momento, no verso 9 do capítulo 20, desce fogo do céu e os consome. A terra ela é completamente dizimada nesse momento. O que nós temos nesse planeta é destruído pelo fogo que desce do céu. Há inclusive uma descrição bem interessante de João no verso 21. O verso que diz que ele vê um grande trono e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. É como se não houvesse mais nada aqui. Isso lembra, inclusive, a imagem de Gênesis 1. Você se lembra? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, está sem forma e vazia. Não há criação. Aqui em Apocalipse 20, parece que a terra ela é finalmente resetada na sua natureza. Natureza, de fato, concreta. A terra ela é consumida pelo fogo e ela volta àquele status inicial de Gênesis 1. Até que finalmente nós chegamos no capítulo 21 de Apocalipse. E então João ele vê novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. A ideia é que depois que o status da terra ela volta àquele status de Gênesis 1, verso 1, Deus ele recria. É de fato a segunda chance, o restart, o reinício das coisas, sabe? Deus deixa tudo sem forma e vazia novamente e ele começa a recriar. E é importante a gente ter essa imagem na mente, porque quando nós falamos de eternidade, sobre o que nós viveremos aqui pelo resto dos séculos em eternidade é meio estranho, mas por todos os séculos, quando nós falamos de eternidade, o parâmetro melhor que nós temos para entender o que vai acontecer lá é olharmos para o que aconteceu lá em Gênesis. Até porque lembra disso, Deus ele nos criou para viver aquilo que estava em Gênesis. Se não fosse a rebelião que nós aceitamos participar, nós estaríamos ainda vivendo aquilo pela eternidade. A ideia é que tudo isso que nós passamos, desde Gênesis 3 até Apocalipse 20, é tudo acontecendo para que a gente possa voltar para Gênesis 2. Para que a gente possa voltar para aquela terra que Deus tinha planejado para nós. Então, o melhor parâmetro que você tem é você olhar para Gênesis 1 e 2. Para saber aquilo que nós teremos pela eternidade. E quando a gente volta para Gênesis 1 e 2, depois você pode reler na sua casa, porque nós já estudamos também, nós temos algumas informações sobre como a vida humana ela era. Algumas informações, inclusive, que vão ser repetidas ou retomadas e adaptadas em Apocalipse 21. Nós vamos comentando sobre os dois, sem ler Gênesis 1 e 2, porque você já conhece, senão depois você pode ler, e lendo aqui Apocalipse 21, tudo bem? E vendo algumas coisas que tem ali na eternidade, nos novos céus e nova terra. Vamos lá. O que João ele continua dizendo, a partir do verso 2 de Apocalipse 21? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, adornada, arrumada como noiva para o seu esposo. Primeiro, na eternidade vai ter cidades.
Então, aquela imagem de tudo branco, andando para um lado e para o outro, não é nem no céu e nem aqui. Aquela imagem também de muito bucólica, muito natural, sim, sabe, que a gente tem do Éden, e que a gente tem de que a eternidade vai ser, todo mundo no meio do mato, e vestido ainda de roupa de planta e etc., necessariamente não vai ter. Se você quiser viver assim, não vai ter problema também. Mas necessariamente não vai ter. Afinal de contas, a eternidade, ela naturalmente é tecnológica. E entenda a tecnologia não como celular, necessariamente, e tudo mais. Mas tem tecnologia, pelo menos, para construir uma cidade que viaje de um planeta para outro. Isso é muita tecnologia. Com a nossa de hoje, a gente não consegue fazer. Isso é um detalhe, né? Às vezes a gente pensa, se você brinca de falar, olha, no céu poderia ter celular. Aí a pessoa vira e fala, não, no céu, celular. Mas se nós, humanos, em pecado, conseguimos desenvolver esse aparelho, por que que eternos a gente não conseguiria? Não sei se a gente vai precisar, obviamente. Mas a questão é, tecnologia na eternidade não há barreira nenhuma para existir. Ao menos tecnologia construtiva vai ter, porque tem cidade. Entende? Então, a imagem de eternidade ou Éden apenas na natureza, no meio do mato. Eu amo ficar no meio do mato, mas talvez eu queira ficar e acampar várias vezes. Mas a questão é, não há necessidade de passar a eternidade assim. Tecnologia há. Talvez por outros meios, por outros caminhos, menos destrutivos para o meio ambiente, menos destrutivos para nós, provavelmente. Mas há essa possibilidade. Entende? Então você que gosta aí de assistir um filme ou algo do tipo, necessariamente não estou falando que no céu vai ter, não tem revelação falando isso. Mas pela lógica, pelo que a gente tem, pode ser que tenha. Qualquer coisa você cria lá, né? Você vai ter o seu intelecto funcionando perfeitamente, tudo certo. Ok? Então, na eternidade haverá cidades, e no mínimo tecnologia para poder fazer com que uma cidade faça uma viagem interplanetária. Então, tecnologia há necessidade de ter. Se haverá de fato como é hoje ou não, aí nós não conseguimos saber com certeza. Mas pelo menos conhecimento para desenvolvê-la teremos. Isso, sem dúvida, já temos hoje, né? Em pecado, enfim, imagina uma eternidade vivendo sem pecado, com a mente funcionando plenamente. Temos tudo para criar o que for. E até um detalhe interessante, né? Imagina os seres, os mundos que Deus criou e que nunca pecaram, que talvez existam há muitos mais anos, centenas, milhares de anos, que essa Terra, que esse planetinha. Imagina o tanto de coisa que esse povo deve ter inventado. No que diz respeito à tecnologia, à arte, no que diz respeito à cultura. Deve ser maravilhoso. E aí vem um detalhe que eu já puxo, que é o seguinte. A eternidade ela será composta por experiências. Isso a gente vê muito claramente em Gênesis. Deus ele nos criou para viver experiências. A essencialidade da vida é você poder realmente experimentar as coisas, para você ter novas experiências. E Deus ele nos criou assim. Eu já comentei quando nós falamos sobre leis de saúde, de alimentação. Se Deus ele quisesse simplesmente te nutrir, que é o princípio básico da alimentação, ele teria criado um único fruto. E aí você pega tudo que tem lá, que você precisa para o seu corpo, come e pronto. Só que Deus fez questão de criar uma variedade de coisas, de texturas, sabores, aparência, cheiro. Tudo isso porque o prazer e a experiência faz parte da vida. E Deus dera isso para nós antes mesmo do pecado. Se você pensa em sexualidade, Deus dera isso para nós antes do pecado. Associada a prazer, a realmente aproveitar a vida. Deus ele prepara isso para nós antes do pecado. Mas segura um pouco sobre relacionamento que eu vou comentar logo mais. A questão é, nós viveremos uma eternidade de experiências. Experiências tanto aqui no nosso planeta, que você vai poder viver, quanto, se você quiser, em todo o universo. Poderá experimentar o que for. E pensa se isso poderá ser tedioso. Imagine hoje se você não tivesse as dores que você tem, as dores de cabeça que você tem, as preocupações, responsabilidades, falta de dinheiro, falta de tempo. Se você não tivesse tudo isso, como é que você viveria? Seria um tédio sua vida? Só se você quisesse. Porque em 6.000 anos de humanidade caída, depreciada, nós conseguimos produzir tanta coisa que em uma vida a gente não consegue viver. Tanta coisa para experimentar, para experienciar aqui nessa terra. Imagine uma eternidade de pessoas criando, desenvolvendo, vivendo, não apenas de um planetinha como o nosso, mas de todos os seres que Deus eventualmente criou.
teremos uma vida inteira para experimentar. E Deus, ele está constantemente em criação. Então nunca teremos experimentado tudo. E Deus cria exatamente para isso, para que a gente viva, para que a gente experimente. Então a ideia de que nós teremos uma eternidade de tédio, ela não faz sentido na Bíblia. Você poderá viajar se você quiser, para conhecer lugares, para contemplar. Você poderá ler, não sei qual a tecnologia ali de registro, mas você poderá ler, você poderá assistir, você poderá fazer, ouvir música, para aqueles que conseguem contemplar e absorver, aproveitar a música. Eu pouco consigo fazer isso. Você poderá viver aquilo que você consegue fazer hoje, gosta de fazer hoje, mas de forma mais plena. Sem todas as suas diminuições de capacidade. E realmente com produções boas para você. Algo muito além da nossa compreensão. Mas esse ponto é muito importante você ter em mente. A eternidade é realmente para você viver, experimentar, viver experiências. E isso não vai faltar. A não ser que você não queira. Se você quiser deitar e descansar, é opção sua também. Vamos continuar então, lendo Apocalipse 21 e pensando junto com Gênesis 1, um pouco sobre o que a Bíblia ela vai falar para nós a respeito de eternidade. Verso 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo, a presença de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então a ideia de habitação também. Jesus ele falou que iria preparar a habitação para nós no céu. Então nós voltamos aqui para a terra e habitaremos aqui também. Não sei exatamente com qual tecnologia, assim, de casas ou algo do tipo, mas nós viveremos aqui também, assim como nós vivemos lá no céu. Além disso, quando nós olhamos para isso e voltamos para Gênesis 1 e 2, nós pensamos na ideia de relacionamento. Porque não sei se você lembra, lá em Gênesis 1 e 2, eu comentei isso com vocês estudos atrás, Deus ele nos criou para nos relacionar, seja com os nossos semelhantes, seja com o nosso planeta, ou seja com o próprio Deus. E aqui você tem um processo de restauração com a relação com Deus, por exemplo. Deus habitando conosco, Ele vivendo perto de nós. Eu não sei quantas vezes, com qual periodicidade a gente vai conseguir jantar com Jesus em casa ou conversar particularmente com Ele, porque todo mundo vai querer fazer isso, né? A gente vai ter eternidade, então tempo não vai ser problema. Mas a questão é, Deus estará conosco. Esse relacionamento ele é restaurado. O relacionamento com os animais, por exemplo, ele é restaurado com o nosso meio ambiente, a terra funcionando plenamente novamente, os animais não se matando, não tendo medo de nós, algo que foi implementado depois do pecado neles. Então, os animais, para a manutenção dessa terra como era no Gênesis, voltam a existir. Quando você olhar lá aquele animal extremamente feroz, um leão, que parece um gato gigante, tão legal de se ver, você vai poder olhar lá e passar a mão se você quiser, cuidar dele, e está tudo certo. Porque a ideia é que nossos relacionamentos eles vão ser restaurados, tanto com Deus quanto com essa terra, ou mesmo com os nossos semelhantes. E você realmente poder viver novamente bem com as pessoas ao seu redor, sem ter que se preocupar com alguém te trair, alguém mentir para você, alguém falar uma coisa na sua frente, outra lá atrás, porque todo mundo é obediente a Deus aqui. E aí a gente entra nesse ponto já, que aparece lá para nós, também em Apocalipse 21, e depois lá no 22, reforçado, né, falando para a gente basicamente, no verso 27 de Apocalipse 21, por exemplo. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A ideia é de que você não precisará se preocupar com mais nada disso. Porque todos lá tomaram a decisão de serem submissos a Deus. Lembra do porquê nós comentamos isso na semana passada? Que a questão não é se você é uma boa pessoa, se você faz o bem, se você é gente boa. Não é esse o ponto que vai ou não permitir a sua estadia no céu, a sua entrada no céu e depois a sua eternidade. Lembra que nós falamos isso? Porque a questão não é ser bom ou mal. A questão é você ser submisso a Deus ou não. É você ser bom de fato, mas ser bom pela razão certa. Que é porque Deus mandou. Que você acredita que aquilo é melhor para você e, enfim, por isso que você é bom. Porque a ideia é exatamente essa. A gente vai poder viver a eternidade bem só porque todos lá vão ser submissos a Deus. E aí ninguém vai roubar, não é porque decidiu não roubar. É porque Deus mandou não roubar, e então eu não vou roubar. Deus mandou não matar, não vou matar. Deus mandou não mentir, não vou mentir.
Porque todos os que estão inscritos no livro da vida são novamente submissos a Deus. E essa submissão faz com que haja harmonia novamente, com os nossos semelhantes, principalmente nesse caso específico. Então entenda por que eu insisti tanto na semana passada e em outros dias ao dizer, o que nós temos que buscar no fim das contas é submissão. É fidelidade a Deus. Algo que pode começar a ser feito aqui na terra, só vai se concretizar finalmente no céu, mas começa aqui. Porque eu entendo que eu não quero mais ser rebelde. Não quero fazer as coisas por conta própria. Porque eu sei que quando eu faço as coisas que eu quero, o caminho e o resultado é a destruição e a morte, como Paulo vai dizer. Então eu faço o que Deus quer de mim, para viver melhor aqui, mesmo sendo afetado pela escolha dos outros e meus eventuais erros, e viver eternamente bem. E isso permite que meu nome esteja inscrito no livro da vida. Não porque eu mereço, lógico, mas porque eu aceitei o sacrifício de Cristo e a sua redenção. Entende? A necessidade, então, de uma eternidade de pessoas submissas a Deus, ela se demonstra aqui, no fato de que não haverá problemas entre as pessoas, certo? Então, outro ponto, lá é total obediência a Deus. Inclusive, no céu não há democracia. A gente fala que democracia é bom, e é, lógico, mas no céu não há, né? É o que Deus falou e acabou. Não é todo mundo que decide o que é melhor para a população, é Deus. Então, é um regime ali monárquico mesmo, é Deus e absolutista, Deus que define e acabou. Então, olha, no céu haverá, então, novamente, relacionamentos. No céu haverá completa obediência a esse regime que Deus ele pontuou. No céu haverá, então, ou melhor, na eternidade, né? Já estamos falando da eternidade. Haverá aqui no novo céus e nova terra, haverá seres humanos vivendo no nosso planeta, haverá, além disso, os animais vivendo aqui, porque isso nós vemos em Gênesis 1. Os animais eles são necessários para a manutenção da terra e para a nossa companhia. Então haverá animais novamente, e haverá, diferente de Gênesis 1, Deus e os anjos vivendo aqui também. Certo? A gente não sabe se Deus ele vai encerrar as atividades no planeta dele, ou se vai continuar usando para alguma coisa. Mas a questão é, a base do universo, a capital do universo será aqui. Ok? Sigamos então. Aqui na Terra, durante a eternidade, terá outras características além disso. Características muito importantes. Olhe comigo lá no capítulo 22 de Apocalipse, a partir do verso 1, onde João ele vai continuar descrevendo para nós as informações ali sobre a eternidade. E então, me mostrou o rio da água da vida. Então vai continuar tendo rio, vai continuar tendo mundo como a gente vê. Me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, cristalino, lindo, puríssimo, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que imagem magnífica. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nós já comentaremos sobre esse textinho. Olha que imagem magnífica. Um rio que sai do trono de Deus. Então uma árvore enorme que começa numa margem, continua na outra margem, se encontra ali em cima, coisa magnífica. Mas perceba que haverá frutos, né? Ela dará frutos. Assim como dava em Gênesis 1 e 2. Então você vai continuar comendo, se alimentando, preparando a sua comida, vivendo essas experiências. Haverá inclusive trabalho, porque o trabalho foi instituído por Deus antes do pecado. Não um trabalho doloroso como o que você tem, que ou acaba com a sua mente ou com o seu físico. Porque essa foi a punição de Adão depois do pecado em Gênesis 3, você pode ler. Mas realmente, a obrigação de cuidar do mundo. E não necessariamente apenas como agricultores. Porque hoje, com tecnologia, você cuida do seu planeta de algumas formas. E você terá lá as funções que você precisará exercer. Não sabemos exatamente quais. Mas haverá lá as funções. Eu sei que pastor não vai ter no céu, né? Eu não precisarei convencer mais ninguém a aceitar Jesus. Mas algumas funções haverá, porque a gente vai precisar continuar mantendo esse planeta. O trabalho foi instituído por Deus antes. E ele continuará lá, assim como a alimentação, assim como os relacionamentos, tendo moradias, tecnologia, como nós já vimos, não sabemos exatamente qual, mas haverá também. E finalmente, como eu disse, obediência a Deus. Ele vai continuar, no capítulo 22, dizendo no verso 3,
Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de velas ou de lanternas, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará por eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Se não bastasse todo o trabalho de cuidado da terra, nós teremos trabalho de reis ou sub-reis, embaixadores do universo. Nós poderemos contar a nossa história para todos, e todos saberão dessa história, né? O ponto que eu preciso que você entenda, que você guarde na sua mente é o seguinte: quando nós falamos de céu, nós falamos de um mundo real. Quando nós falamos de novos céus e nova terra, nós falamos de um mundo real. Concreto como esse, que você pode pegar nas coisas, que você pode experimentar, viver. As conversas que você tem com seus amigos, familiares, você vai continuar tendo. As experiências de apreciar a arte, apreciar uma paisagem, apreciar um passeio, uma experiência, você vai continuar tendo. Tudo aquilo que você gosta de fazer, que faz com que sua vida seja real, terá no céu. A diferença é que, como nós vimos, não haverá pecado, porque ninguém vai questionar a soberania de Deus. E o resultado disso é que Deus poderá restaurar para nós a vida. E aí nós conseguimos encerrar essa descrição em Apocalipse 21, voltando ali, né? Quando, depois de falar da presença de Deus no verso 3, João ele vai dizer que finalmente, no verso 4, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ao voltarmos à soberania de Deus, poderemos viver aquilo que Deus tinha planejado para nós. Sem se preocupar em sair na rua e ser assaltado, em deixar o filho brincar na rua e acontecer alguma coisa, sem se preocupar em ser traído pelo seu melhor amigo, pelo seu colega de trabalho. Poder viver plenamente a vida que você vive, análoga a essa, muito melhor, obviamente, mas análoga a essa. Só que sem esses receios todos que nós temos. É isso que Deus planejou para você. Era o que Deus tinha planejado para nós desde Gênesis. Nós perdemos porque nós decidimos entrar para essa rebelião. Mas Deus ele te dá a oportunidade de viver isso. A mesma oportunidade que Adão e Eva tinham. Você tem hoje. Só que para isso você precisa olhar para o sacrifício de Cristo na cruz e falar: Senhor, é isso? Eu quero. Eu acredito que é melhor a vida com o Senhor como meu rei, como meu soberano. Eu não vou ser mais independente, não vou participar mais dessa rebelião. Eu vou estar ao seu lado. Eu vou estar ao seu lado. É uma decisão que você tem que tomar. Porque vai ser muito melhor viver a eternidade assim. E está disponível a você. Basta você aceitar. Eu separei 3 perguntas comuns para responder brevemente. Enquanto isso, Vanessa, olha, André, você pode levar para o pastor Nilo, por favor? Eu acho que ele tem uma pergunta. 3 perguntas que são comuns fazerem, só para poder já te responder, porque senão vai ficar aí na sua mente. Primeiro, casamento no céu, vai ter ou não vai ter? Jesus ele é interpelado sobre algo semelhante, em Mateus 22. E aí, normalmente, as pessoas usam esse texto para serem enfáticos e dizer: não haverá relacionamento matrimonial no céu. Mas vamos ler rapidamente esse texto, só para você ver o que diz lá realmente. Mateus 22. E aí logo o senhor faz a pergunta do senhor, pastor Nilo. Mateus 22, Jesus está lá pregando, como de costume, ensinando. E então no verso 23, chega um grupo para ele e faz uma pergunta. Mateus capítulo 22, verso 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, uma seita judaica. Já Mateus diz para nós que dizem não haver ressurreição. Esses homens não acreditam na ressurreição, não acreditam na eternidade. Eles chegam para Jesus e criam uma situação de alguém que morre, e então, quando não tem filhos, o seu irmão casa com a sua ex-esposa, a viúva, e então essa pessoa ela dá descendência. E isso acontece, enfim, com 7 irmãos, cumprindo uma lei de Israel. Então eles chegam para Jesus
E eles perguntam no verso 28, portanto, na ressurreição, eles não acreditavam, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Então Jesus ele responde, em um contexto em que fazem uma pegadinha para ele, de pessoas que nem sequer acreditam na ressurreição, Jesus ele responde, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A resposta de Cristo para essa questão é essa, vocês não sabem de nada. E ele aproveita e fala para esses homens o seguinte no verso 30, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Jesus ele está sendo muito mais irônico aqui do que respondendo. As pessoas não sabiam, e nós não sabemos como os anjos do céu são. Como eles vivem, como eles se relacionam, nós não sabemos. E esses não sabiam. Tinham dúvidas da sua existência. Jesus ele está basicamente dizendo, olha, vocês não sabem de nada. É evidente que a instituição do casamento, como é aqui, um contrato social entre duas pessoas e etc., não existirá, não existia no Éden também. É evidente que não existirá. Mas nós não sabemos como Deus ele resolverá essa questão, porque desde o Éden, Deus ele nos criou para vivermos um relacionamento. Não é bom que o homem esteja só. Na eternidade também não será. Então, perceba que, embora não saibamos exatamente como a construção matrimonial se dará no céu, Jesus ele não fala aqui que não haverá. E não só eu que penso isso, eu trouxe até o Nisto Cremos para ler, para aquele que não sabe, o Nisto Cremos é um texto elaborado por vários teólogos adventistas para abordar algumas de nossas crenças. Então, só para você não achar que eu estou falando aqui coisas que não fazem tanto sentido. Se você olhar depois a página 470 e 471, você vai ver o seguinte, ele dizendo, significa isso que os remidos serão privados dos benefícios hoje associados ao matrimônio? Na nova terra, os remidos não serão privados de coisa alguma. Deus prometeu que nenhum bem sonega aos que andam retamente. Se isso é verdade nesta vida, quanto mais deverá ser-lo na vindoura. O auge do matrimônio é o amor. Na expressão desse amor está a essência da alegria. Dizem as Escrituras, Deus é amor. E na tua presença a plenitude da alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Na nova terra ninguém sentirá falta de amor ou de prazer. Ninguém se sentirá solitário, vazio ou desamado lá. E então a resposta final. Podemos ter a confiança de que o amorável Criador que designou o casamento para trazer alegria à experiência humana no mundo atual, terá algo ainda melhor para o mundo vindouro. Algo que será tão superior ao casamento quanto o novo mundo será superior ao atual. Então, superior ao nosso casamento, nosso contrato social atual. Mas, Deus ele nos criou lá em Gênesis 1 para viver entre casais. Como ele vai fazer isso no céu, nós não sabemos. Mas a ideia de que você não poderá viver com uma pessoa eternamente, Jesus não respondeu isso. Ele não respondeu. Como será exatamente, a gente vai descobrir lá. Já adianto rapidamente mais as outras duas perguntinhas que eu tinha separado. E o meu animalzinho de estimação, vai para o céu? Sempre perguntam isso. Então, já para responder. Nós, inicialmente, temos a resposta de não. Por quê? E eu amo animais. Tem um cachorrinho que amo. A salvação ela é feita para os seres humanos. Nós somos racionais, criados à imagem e semelhança de Deus. Deus preparou isso tudo para sermos salvos. E a ressurreição, a salvação, ela é preparada para nós. Os animais, eles são ali fruto do amor de Deus para conosco. E eles, com certeza, vivem aquilo que nós vivemos. Então, haverá animais no céu. Isso é praticamente certo, porque havia em Gênesis e é necessário para manter a terra. Mas se o seu animalzinho estará lá, inicialmente a resposta é não. Mas eu te digo o seguinte, se Deus ele pode ressuscitar um ser humano com memória, capacidade, personalidade, caráter tão complexo, ele tem poder, obviamente, para ressuscitar o seu animalzinho. Se ele vai fazer ou não, aí eu não sei. Eu tenho certeza que vai ser um dos primeiros pedidos eu fazer para Deus, para que ele ressuscite o meu. Mas se ele vai ou não, aí eu não sei. Mas o ponto é, inicialmente, o plano de salvação é para nós, seres humanos. Se Deus vai ou não restaurar os animais, nós não sabemos. Poder para isso, obviamente, ele tem, mas a Bíblia não fala se fará ou não. Última perguntinha, já que talvez você tenha, e para poder responder. No céu não haverá noite e nem sol e lua. Muitas vezes as pessoas falam por um texto lá de Apocalipse.
Se você quiser ler rapidamente comigo, Apocalipse 21 e 22, nós temos os seguintes trechos. Apocalipse 21 primeiro, verso 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. E o outro está lá em Apocalipse 22, verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia ou de vela, de lanterna, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A parte de dizer que não haverá noite, tem até alguma sustentação aqui, porque Deus está presente. Mas se você leu bem esses versos, não diz que não haverá sol ou lua. Diz que nós não precisaremos da sua luz. Percebeu? Não está dizendo que não haverá. Está dizendo que não dependeremos dela para a nossa iluminação. Tá bem. Ok? Entende? Então, haverá luz, mas não precisaremos dos astros para iluminar. Entende isso, né? O Sol e a Lua continuam lá, até porque a nossa Terra, nosso planeta, dependem desses astros para outras coisas, até para a sua existência. Finalmente, tinha mais uma questãozinha apenas, que eu falei que eu iria responder. Então, já olha aí em Apocalipse 22, no verso 2, porque diz que na árvore da vida, nós teríamos ali folhas da árvore que seriam para a cura dos povos. E muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas não está eterno? Não tem dor, não tem morte, por que cura? E a resposta é muito simples, é uma figura de linguagem. Para descrever o que eu já comentei com vocês. Os seres humanos nunca foram, me entenda bem, nunca foram, não são e nunca serão eternos ou imortais. A Bíblia diz que a imortalidade apenas pertence a Deus. Nunca fomos, nunca seremos e não somos imortais. Para que serve a árvore da vida? Para que servia lá em Gênesis 1 e 2? Para perpetuar a sua vida eternamente. Você vai viver eternamente. Lembra de Gênesis 3? Deus vira e fala, não vai passar aqui, coloca um anjo, não vai passar para a árvore da vida, para que não comam e vivam eternamente. Deus comunica assim a eternidade para nós. Então João ele usa uma figura de linguagem para dizer o seguinte, a partir da árvore da vida, vocês viverão novamente eternamente. Porque nós não somos imortais, mas participaremos da imortalidade de Deus. E Deus, felizmente, se vale de uma fruta, de comida, para fazer isso ao que nós amamos. Certo? Então, é uma figura de linguagem para dizer que Deus continuará a nossa vida. Tudo bem? Pastor Nilo, sua pergunta fica na próxima, então? Ah, tudo bem, mas desculpe, tá? Falei demais hoje. O ponto que eu preciso, só que fique guardado na sua mente, é o seguinte. Deus tem algo maravilhoso preparado para você. Maravilhoso. Uma vida de verdade eterna, que está à sua disposição. Estava de Adão e Eva, eles perderam. Mas você tem à disposição. É só você aceitar. Porque não importa, você não precisa fazer nada. Até porque essa salvação, isso tudo é de graça para você. É só você aceitar. Olhar para esse Deus e falar, realmente é melhor te servir. Então, a partir de hoje, eu vou te servir. Não porque eu preciso alcançar uma salvação, mas a salvação já me é dada. Mas porque minha vida vai ser melhor aqui e eu vou poder viver a eternidade dessa forma. Deus tem algo muito bom preparado para nós. Eu, particularmente, não acho que vale a pena desperdiçar 80, 100 anos nessa terra, vivendo a desgraça constante que nós vivemos, para perder isso tudo. Acho que vale muito mais a pena viver 80 anos, 100 anos nessa terra, da melhor forma possível, por obedecer à lei de Deus, depois ter uma eternidade para viver experimentando tudo isso que Deus planejou para nós. Então eu preciso te dizer, já que eu estou encerrando essa série, o seguinte, se você não tomou essa decisão de aceitar esse sacrifício de Cristo, esse presente de graça, de aceitar a soberania de Deus para a sua vida, não perca tempo. Não perca. Porque como nós já vimos várias vezes, Cristo pode voltar a qualquer momento. Não tem nada que o prenda. E se Ele não voltar, eu posso sair, mesmo sendo jovem, mesmo estando forte, eu posso sair dali e morrer. E minha decisão foi tomada. Minha eternidade foi sentenciada naquele momento. Então, o que eu te digo é o seguinte, de uma vez por todas, toma uma decisão na sua vida, para você não perder isso.
Porque nada aqui vale a pena de perder a eternidade. De perder poder viver tanto e tão bem eternamente. Toma uma decisão, de verdade, para você poder viver isso. Que eu te garanto que vai ser maravilhoso. Eu espero muito poder te ver lá. Demais.